Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, agora nesta terceira aula, continuando o nosso itinerário, sobre a realidade da profissão da fé cristã. Na aula passada nós já havíamos falado um pouco a respeito desta revelação e hoje vamos dar continuidade a este propósito nosso, que é de estudar o Catecismo da Igreja Católica, vivenciar realmente aquilo que a Santa Igreja nos ensina naquilo que concerne a fé e a moral, a fé e aos costumes. Mas antes de tudo, possamos rezar mesmo, pedindo a graça de Deus sobre nós, o Espírito Santo, que Ele venha nos iluminar os pensamentos, a nossa inteligência, convidar a nossa vontade mesmo a, de fato, seguir de acordo com aquilo que ensina a Santa Madre Igreja. Você desde já pode ir tendo uma abertura de coração mesmo. Abre o teu coração mesmo para que nosso Senhor possa efetivamente falar ao teu coração a partir das formações que nós vivenciamos, a partir do catecismo que nós vamos lendo, parágrafo a parágrafo, com muita tranquilidade, com muita serenidade, que você possa realmente de coração aberto pedir: Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre minha vida, vem sobre os meus pensamentos, ilumina aqui as áreas do meu coração que precisam ser iluminadas neste momento, para que eu possa, de forma digna e proveitosa, que eu possa efetivamente aprender mais de Ti. Tal como esta escola catequética, sede da sabedoria, vem realmente a nos propor, que nós possamos automaticamente vivenciar essa experiência de buscar a Tua sabedoria, Senhor. E buscando a sabedoria, conhecendo a sabedoria, possamos também amá-la. Então peçamos a graça de Deus, a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a intercessão de Nossa Senhora mesmo, ela que é a sede da sabedoria. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, com grande alegria, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco a respeito desta realidade do Catecismo da Igreja, a realidade da profissão da fé cristã. Nós vamos iniciar hoje justamente esta constituição da transmissão da revelação divina, ainda no capítulo 2 do Catecismo da Igreja, logo na primeira parte. Você bem pode já tomar o seu catecismo e acompanhar conosco para este momento de formação, este momento de vivência mesmo, partilha da fé. É necessário que você, meu irmão, minha irmã, possa estar de posse do Catecismo da Igreja Católica, da Sagrada Escritura, porque nós, efetivamente, em alguns momentos, vamos estar falando um pouco a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Então, vale muito a pena você, meu querido irmão, poder vivenciar estes momentos de formação. Na aula passada, nós falávamos um pouco a respeito da revelação. Você bem pode ir recordando comigo, em que Deus ele vai revelar o seu projeto benevolente, ou seja, Ele coloca no nosso coração o desejo de conhecer a verdade, de conhecer a Ele. E aí o nosso coração é impulsionado a buscar as coisas de Deus. No entanto, diante da nossa limitação, nós, por vezes, não conseguimos alcançar esse conhecimento efetivamente. Algumas coisas nós conseguimos pela inteligência, pelo uso natural da razão, mas chega um determinado momento que é necessário que o próprio Deus se revele, o próprio Senhor venha em nosso auxílio e venha com a sua revelação.
Pois bem, foi isso que nós observamos na aula passada, em que percebemos pelo catecismo que Deus vai revelando o seu projeto benevolente. Nós falávamos na aula passada sobre as etapas da revelação, falamos um pouco, inclusive, sobre algumas passagens bíblicas, né? Se você bem se recorda, falávamos a respeito da aliança que Deus havia feito com Noé, né? Depois a constituição de que ele elege Abraão e em Abraão um povo, né? Escolhido. Passeamos um pouquinho aí por essas realidades do livro do Gênesis, um pouco também do livro do Êxodo, quando falávamos de Moisés, né? Do Deus que vinha efetivamente formar o seu povo Israel, justamente para que tudo isso pudesse culminar com a manifestação plena, efetiva, né? Que atinge sua plenitude em Cristo Jesus. Nós também falamos sobre isso na aula passada, inclusive nós encerramos o momento, quando finalizamos, falando justamente de que não haveria uma outra revelação. Jesus, ele já disse tudo e não há mais nada o que ser dito, né? Para fora aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já veio a mencionar. E a igreja vai entender que a revelação pública do Cristo, né? Ela termina com a morte do último apóstolo, né? Ou seja, a revelação pública de Jesus Cristo, ela culmina em um período, se nós pudéssemos demarcar um certo período de, vamos dizer, de cerca de 100 anos, um século, o primeiro século mesmo da era cristã, a primeira geração de cristãos ali, onde nós vamos observar algumas realidades ligadas aos apóstolos, como também a São Paulo, como também a São Timóteo, né, a São Tito, tantas realidades que vão acontecendo ali naquele primeiro século, né, de pessoas que nós podemos assim perceber, elas testemunhavam algo de fato do que viram, né? Os apóstolos estavam testemunhando algo que de fato eles tinham visto, de fato eles tinham experimentado. É isso que nós pudemos perceber na aula passada, esta realidade da apostolicidade, né? Por isso que a gente fala tanto da apostolicidade da igreja, porque ela começa justamente por meio de Jesus Cristo e ela é, digamos assim, demandada pelos apóstolos, né? A igreja é apostólica, porque ela tem esta raiz, digamos assim, no tempo dos apóstolos, aqueles que falavam daquilo que de fato tinham aprendido do mestre, né? E aí nós percebemos esta condição logo no primeiro século da era cristã. Pois bem, e hoje nós já vamos evidenciar aqui justamente um pouco a respeito do artigo 2. Nós vamos começar hoje efetivamente deste artigo 2, no número 74. Você pode tomar comigo o seu Catecismo da Igreja Católica, número 74. Ele já começa aí o artigo 2º, né? Ele vai falar aí sobre a transmissão da revelação divina. É isto? Nós vamos observar justamente esta condição. Observe logo o que diz, logo no início, no número 74 do Catecismo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. E aí nós temos mais uma vez uma citação da Dei Verbum, se você bem observar aí, a Dei Verbum número 7, você vai notar, você lembra, né? A Dei Verbum é aquele documento do Concílio Vaticano II que trata da revelação, né? Trata da palavra de Deus, vamos dizer assim. Então, nós percebemos uma pequena citação da Dei Verbum aí. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos, os povos, permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Bem interessante observar a pedagogia que o catecismo usa, né? Enquanto a gente vai lendo, a gente vai meditando, e você mais uma vez vai observar que nós hoje vamos continuar falando bastante desse documento, Dei Verbum, uma constituição dogmática sobre a revelação, sobre a palavra de Deus, né? A Dei Verbum do Concílio Vaticano II, nós vamos percebendo que ela vai acompanhar
a gente, digamos assim, ao longo da nossa formação. Né? Se nós percebemos a pedagogia do catecismo da igreja, logo nesses primeiros momentos, nessas primeiras aulas, o catecismo ele leva a gente a ler o documento do Concílio Vaticano II. Praticamente a DEIVEM está quase toda aqui. Ao longo destas páginas, você pode ir observando que a gente vai como que está folheando também um documento importantíssimo do magistério da igreja. Né? Então, vale muito a pena, inclusive, você tomar este documento, né? Chama-se Constituição Dogmática Dei Verbum, né? Sobre a Palavra de Deus. Um documento importantíssimo, fruto dos trabalhos do Concílio Vaticano II, né? Um dos documentos do Concílio, no meu entendimento, um dos mais importantes e mais bonitos documentos deste concílio, né? Do ponto de vista teológico, inclusive. Vale a pena você ler este documento, né? À parte. É um documento que trata da palavra de Deus, né? E um outro documento que eu acho bem interessante também, não está no catecismo porque ele foi escrito antes, mas eu vou citar aqui para que você possa tomar nota e você também possa fazer uma leitura, porque vale a pena, né? É o documento fruto como que de uma constituição pós-sinodal efetivado pelo Papa Bento XVI, né? A Verbum Domini. Verbum Domini, um documento que foi promulgado pelo Papa em 2010. Né? Um documento que também vai tratar da palavra de Deus, agora explicitando um pouco mais o pensamento do Papa Bento XVI. Então vale a pena você também meditar nesses dois documentos. Dei Verbum, que os catecismos cita, e Verbum Domini, né? Do Papa Bento XVI. Certo? E é interessante notarmos logo em seguida no número 75, né? Uma realidade que a gente muitas vezes está vivenciando dentro da igreja, né? E que, por vezes, o pensamento que nós trazemos dentro da igreja católica muitas vezes não é um pensamento tipicamente católico. Né? Isso é interessante observarmos. É aí onde entra o que nós chamamos de a tradição apostólica. Né? A tradição apostólica. Esta tradição apostólica que nós vamos perceber que é anterior até mesmo à composição da Bíblia, como nós a temos hoje. Né? Se nós percebermos, a igreja, ela nasce, vamos dizer, não de um livro, se assim bem percebermos. Isso é muito importante, porque por vezes você tem uma mentalidade que muitas vezes, digamos, até protestantizada dentro da própria igreja. Quando precisamos compreender que a igreja católica não é uma religião, vamos dizer assim, de um livro. Isso é muito importante. É a religião de uma pessoa. A igreja é a religião de uma pessoa. Né? Como gosto muitas vezes de colocar, que a palavra de Deus, que muitas vezes a gente fala, né? A palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, isso não tenhamos dúvida. A palavra de Deus está aqui, evidenciada dentro da Sagrada Escritura, vamos assim dizer. Mas Jesus, vamos dizer, a palavra, né? Ela não se fez um livro. A palavra de Deus não se fez um livro. A palavra de Deus se fez carne. Et verbum, carum factum est. A palavra de Deus se fez carne, não se fez livro. A própria Bíblia diz isso. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. Então é importante observarmos isso. A palavra de Deus não é necessariamente a Bíblia no sentido, digamos, literal da coisa. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Nós chamamos a Bíblia a palavra de Deus porque Jesus é expresso nela. Mas inicialmente ela é o Cristo. Ela se encarna. A segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito do Pai. Filho do Pai por natureza, podemos assim dizer. Filho de Deus Pai por natureza. Ele se faz carne. Ele se revela. Ele vem se fazer homem como nós, como conosco, podemos dizer assim. Então nós vamos perceber isso. Esta palavra se encarna. Entende? Então a igreja é a religião de uma pessoa, podemos assim observar. Né? Não necessariamente de um livro. A religião de um livro é outra. Né? A realidade protestante, que de fato tudo é Bíblia, tudo tem que estar na Bíblia, mas nós vamos perceber que até mesmo a forma de interpretar a Sagrada Escritura, para que você possa efetivamente interpretar a Bíblia, interpretar a Sagrada Escritura, você tem que interpretar com uma mentalidade tipicamente católica. Né?
Não adianta entregar uma Bíblia, por exemplo, a um protestante, ou a um espírita, ou a um ateu, ou a um cientista. Se eles não têm mentalidade católica, esta Bíblia para eles não vai servir para nada, devo dizer. Né? Tem até um teólogo do século XX que fala justamente essa condição. Né? Ele muitas vezes até a fala polêmica dele, mas eu vou dizer aqui assim mesmo. Né? A Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Né? Se a gente puder perceber essa condição. A Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Né? Ou seja, a interpretação que deve ser dada à Bíblia deve ser dada mediante os olhos, mediante a lente, o olhar da igreja. Não é o meu olhar, isoladamente, em particular, mas o olhar da igreja. Né? É aí onde entra toda essa condição que nós vamos falar aqui, inclusive, no que diz respeito à chamada tradição apostólica. E se você notar aí no catecismo, eu gosto até de enfatizar tradição aí com T maiúsculo. Né? Não é uma tradição com T minúsculo, mas tradição com T maiúsculo. Veja o que diz aí no número 75. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Mais uma vez aí o catecismo cita a Dei Verbum. Se você observar aqui, nós vamos perceber a constituição da pregação apostólica que ele vai falar aí no número 76. Como é que esse evangelho, como é que esta boa nova, ela é transmitida? Né? Transmitida de duas formas aqui ele vai colocar. Tanto oralmente quanto por escrito. Eu gosto muito de fazer uma comparação com a realidade, por exemplo, imaginando-me no lugar de São Paulo, né? Vendo, ou pelo menos assim, estando presente ali como São Paulo estaria, digamos, pregando efetivamente no tempo dele, na sinagoga, por exemplo. Né? E é levantada uma fala lá do Rabino, por exemplo, lá citando uma passagem do Antigo Testamento. E aí quando Paulo começa a pregar lá na sinagoga, ou onde ele for pregar, seja na Grécia, seja em Atenas, né, nos lugares onde ele pregou, em Corinto, em Filipos, né, e ele ia pregando, ia falando de Cristo. Pode prestar atenção que São Paulo não estava pregando com uma Bíblia debaixo do braço. Ele não estava pregando usando a Bíblia para falar, para anunciar. Ele estava simplesmente anunciando aquilo que ele tinha tido de experiência e do que ele tinha aprendido com aquelas pessoas que também, como ele, tiveram experiência. E aí eu falo dos apóstolos. Né? Ou seja, até porque quando São Paulo começou a pregar, quando São Paulo se converte efetivamente ao cristianismo, nós vamos perceber aí que do tempo da ressurreição e ascensão de Jesus até o momento em que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito, passaram-se aí cerca de 20 anos. A igreja, nos seus primeiros 20 anos, vamos dizer assim, de pregação pública, elas pregaram. A igreja pregou sem os evangelhos. A igreja pregou sem a constituição das cartas de Paulo. Paulo só veio a escrever, vamos dizer, por volta do ano 49. Ou seja, já tinha passado aí o quê? Quase 20 anos da ressurreição de Jesus. Né? Nós vamos perceber que Pedro começou a pregar sem os evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois do ano 60, vamos dizer assim. Entende? Então você vai percebendo que o evangelho de Marcos, o evangelho de João, de Lucas, de Mateus, foram escritos muito tempo depois da realidade da própria ressurreição de Cristo. Ou seja, a igreja primitiva, nos seus primórdios, ela pregava sem a constituição de um cânon do Novo Testamento formado. Né? E depois que eles escreveram, os autores escreveram os evangelhos e as cartas, como Paulo, como a carta de Tiago, como as cartas de Pedro, né? As cartas de São João, o Apocalipse e a carta de Judas, que nós vemos no Novo Testamento, além, depois de terem sido escritos todas essas referências, ainda a igreja passou muito tempo para discernir quais desses livros estariam realmente tidos como sendo inspirados.
para realmente incluir no cânon bíblico. Ou seja, se nós pararmos para observar, foram pelo menos aí uns 300 a 400 anos até a igreja efetivamente compilar, catalogar tais livros. Não, esses livros realmente são inspirados. Tem livros que muitas vezes são citados, que nós muitas vezes conhecemos, mas que não são tidos por inspirados. Funcionam como um documento histórico, funcionam como uma realidade assim de conhecermos um pouco da história, mas não são palavra de Deus. Ou seja, quem deu a realidade da inspiração, da canonicidade, vamos dizer assim, dos livros, pelo menos do Novo Testamento, né, foi a igreja. Então é importante percebermos isso. Foi aquilo que chamamos de a tradição da igreja, né? Se nós pararmos para observar esta realidade. Então, são realidades que nós precisamos ir conhecendo. Então, esta tradição era aquilo que os apóstolos, e logo depois vieram outras realidades, né? As realidades pós-apostólicas, né? As realidades apologéticas, se assim pudermos dizer, muito evidenciadas no século II. E aí vamos citar vários outros autores aí chamados de padres da igreja, que vão realizar um trabalho excepcional de composição da doutrina, de constituição realmente da formação doutrinária mesmo, até como caráter apologético, né? O que é um apologético? Um apologeta, vamos dizer assim. Aquela pessoa que tem aquele carisma de defender a fé, defender a verdade, defender a verdadeira fé, né? E aí, um trabalho excepcional dos chamados apologetas, que vão, de fato, a partir do século II e seguintes, elaborar a doutrina católica, né? Aquilo que já estava no coração de Deus, que foi anunciado em Jesus Cristo, que os apóstolos apreenderam e foram transmitindo oralmente, né, aos seus discípulos, aos seus sucessores, nas suas pregações. Isto é o que a gente chama de a tradição da igreja, né? É isso que nós precisamos compreender. Esta transmissão oral que o autor aqui vai falar no número 76, quando ele diz assim: oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. É fantástico, né? Ou aprenderam da própria convivência com nosso Senhor, ou aprenderam das sugestões do próprio Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Paráclito, e ele ensinar-vos-á todas as coisas. Entende esta condição? Então você vai observando que isto é o que a gente chama de a tradição da igreja, a sagrada tradição da igreja, né? Até porque, se nós pararmos para observar, o próprio Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo não escreveu nada. Não é interessante observarmos isso? Ele mesmo não deixou nada escrito. E ele mesmo não mandou que se escrevesse nada. Vamos assim observar, né? O próprio livro de São João, o Evangelho de São João, segundo São João, vai dizer no seu finalzinho que muito do que Jesus fez e muito do que Jesus ensinou ainda poderia ter sido escrito se tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez, todos os seus milagres fossem catalogados, notificados, não caberiam na terra os livros que teriam sido escritos diante de tantos prodígios que nosso Senhor realizou. Ou seja, ele fez muito mais do que o que está na própria Escritura, se assim bem pudermos perceber, né? Esta inspiração de manter e garantir a canonicidade, a inspiração de manter e garantir a evidência histórica dos fatos do Novo Testamento, isso vem surgir só bastante tempo depois, quando os apóstolos vão se dando conta de que vão envelhecendo e de que precisavam realmente deixar registrado por escrito aquilo para que tudo não se perdesse efetivamente, se nós evidenciarmos, né? Então é importante percebermos isso. Esse é o primeiro ponto para a gente poder compreender a realidade da Igreja Católica, que nasceu não de um livro, nasceu de uma pessoa. A Igreja Católica nasce de um acontecimento. A encarnação do Verbo, não me refiro nem tanto ao nascimento que acontece depois, mas a encarnação. Ele se fez carne no ventre da Virgem Maria. A encarnação do Verbo é um acontecimento histórico. Ele entra na história. O Verbo eterno do Pai
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, entra na história. Entende? Isso é um acontecimento. É isso que faz a grande diferença. Ele se revelou a tal ponto dele mesmo entrar e romper na história, digamos assim. E realizar todas, como o Apocalipse vai dizer, realizar novas todas as coisas. Então você vai percebendo essa primeira condição, a transmissão oral. Aquilo, por exemplo, que se você for observar, a própria Escritura atesta essa tradição oral. Para aqueles que insistem, né, em dizer que tudo tem que estar na Bíblia, a própria carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Ela diz assim, eu vou começar do versículo 1. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, iniciando a partir do versículo 1. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste, em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Ou seja, São Paulo aqui ele está exortando, especialmente a Timóteo, para que Timóteo fale para outros aquilo que ele tinha aprendido com Paulo. Ou seja, o caráter mesmo de propagar a fé, né? Da experiência catequética, né? Catequese de fazer o eco mesmo, né? Anunciar de modo a ecoar esta palavra que vem realmente, efetivamente, ao longo dos séculos, ecoando até os nossos dias, até a nossa atualidade. É importante observarmos isso. A doutrina da igreja, ela não vai ser construída, né? Muitas pessoas indagam, inclusive, desta forma, de que, por exemplo, vamos citar aqui a doutrina do purgatório. Né? A doutrina do purgatório, muitos atestam e alegam que esta doutrina surgiu por volta do século XI, do século XII, com a realidade escolástica, e aí essa doutrina surge, né? Como se a igreja tivesse inventado uma doutrina relacionada ao purgatório. Só que não, ela apenas vai amadurecendo uma realidade que já existia desde o início da igreja primitiva. E aí os fatos históricos atestam que a igreja já cria nessa realidade do purgatório no tempo dos seus primeiros cristãos. E a própria Sagrada Escritura vai atestar realidades ligadas ao purgatório, embora o nome purgatório não apareça explicitamente na Bíblia. Mas é importante percebermos isto, né? Toda a doutrina já estava lá, mas nem sempre nós tínhamos condições de enxergar esta doutrina desenvolvida, como hoje, 2000 anos depois, temos condições de evidenciar, temos condições de observar, né? Eu gosto muitas vezes assim de comparar esta realidade da doutrina da igreja, da tradição da igreja, como, vamos dizer, uma semente, né? E aí eu me recordo daquela passagem em que Jesus, quando fala do reino de Deus, compara o reino de Deus a um grão de mostarda, né? O grão de mostarda que é uma semente bem pequena, mas ela, quando ela é plantada e ela vai crescer, né? Ela é regada e vai crescer, ela se torna uma árvore extremamente frondosa, uma árvore extremamente gigantesca, vamos dizer assim, com muitos galhos, com muitos frutos, inclusive, não é? Mas ela antes era o quê? Era um grão de mostarda, pequeno, ínfimo, vamos dizer assim. Mas neste grão já existia todo o código genético do que esta árvore um dia se tornaria. Assim é a igreja. Assim é a Constituição Católica, da doutrina da igreja. Toda a doutrina está nesse grãozinho de mostarda, mas eu não estou vendo toda ela. Quando a igreja vai amadurecendo e vai crescendo, aí eu começo a perceber, né? As realidades inúmeras que a própria igreja vai atestando. E aí vão surgindo a realidade do entendimento, vamos supor, da Imaculada Conceição de Maria, o entendimento da Assunção de Maria, o aprofundamento acerca da pessoa de Jesus Cristo, né, com duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina, onde a natureza humana é subordinada à natureza divina, as duas naturezas na única pessoa do Verbo eterno do Pai, e aí você vai observando o amadurecimento de algo que já estava implícito lá dentro daquele único grão de mostarda, aquela pequena condição em que a igreja estava ali, resumida apenas àqueles apóstolos, e depois ela foi crescendo, foi amadurecendo e foi se percebendo uma série de um tesouro espiritual, daquilo que nós chamamos de depósito da fé.
Depositum Fidei, né? Em que nós vamos percebendo justamente essa condição do desenvolvimento orgânico da igreja, do entendimento de que a igreja de fato é um corpo. Ela, na verdade, é a continuação histórica da encarnação do Verbo. Ou seja, o Verbo eterno do Pai continua no nosso meio, né, sob uma realidade chamada igreja. A continuação histórica da encarnação do Verbo. A igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, vive efetivamente nos seus santos, especialmente nos seus santos. Nós vamos percebendo isso, né? Nos santos é onde se torna muito mais evidente, se nós percebermos. Na vida de santidade, nós vamos perceber que isso se torna muito mais evidente, né? Quando nós percebemos, por exemplo, santos que vivenciam até mesmo realidades de milagres, de relatos extraordinários, é nosso Senhor Jesus Cristo agindo a partir daqueles santos. Santos que vão trabalhar uma sabedoria, né, digamos assim, sobrenatural, vamos dizer, a exemplo de Santo Tomás de Aquino, com uma contribuição extraordinária no campo intelectual, no campo da filosofia, no campo da teologia. Santos como São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, por exemplo, que vão trabalhar a experiência da caridade, uma caridade fervorosa, uma caridade que atrai para Cristo. Não é uma ONG, não é uma filantropia, é uma caridade que atrai para Cristo, uma caridade ardente pelo pobre. Não é a realidade de um pobre pelo pobre, de uma preferência apenas pelos pobres, no sentido apenas de levantar uma bandeira ideológica. Mas o pobre, porque enxerga no pobre o Cristo. Como São Francisco, que enxergava no pobre o Cristo. Os estigmas que nós vamos observar em São Francisco de Assis, em Padre Pio de Pietreutina, né? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo vive na igreja, é a continuação histórica da encarnação do Verbo, mas explicitamente vivendo nos seus santos, de forma assim muito mais marcante, podemos assim notar e perceber, né? Tanto é que, quando vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos notar numa passagem da conversão de Paulo, que antes era Saulo, né? Você bem se recorda, se você lê a Sagrada Escritura com frequência, nesta passagem em que Saulo vai no seu caminho de Damasco, né? Para Damasco, justamente para atacar os primeiros cristãos, e lá ele tem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, nosso Senhor já estava no céu. Ele já tinha ascendido aos céus. Já estava na glória celeste nesta hora, neste momento. E, no entanto, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo nosso Senhor Jesus Cristo ali? Ele estava perseguindo os cristãos. Mas nosso Senhor estava dizendo: você está me perseguindo. Ou seja, Jesus continuando a viver na sua igreja, nos seus santos, nos cristãos. A perseguição aos cristãos não é efetivamente perseguição a pessoas. Perseguição a cristãos é efetivamente a perseguição à igreja. Perseguição ao próprio Cristo. Perseguição a este corpo místico de Cristo. Então, esta é a realidade da tradição da igreja que vai sendo transmitida ao longo dos séculos, né? Via oral, vamos dizer assim, começou por via oral e depois outras realidades foram se manifestando justamente porque a palavra de Deus ela ia sendo cada vez mais anunciada e a igreja cada vez mais ia crescendo. Então você vai percebendo essa primeira condição. Segunda condição é a realidade de por escrito. Por escrito é justamente a Bíblia, né? É justamente a Escritura, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação. É interessante ele colocar aqui aqueles apóstolos e varões apostólicos, né? Outros homens que não eram apóstolos diretos de Jesus, mas que eram tidos por varões apostólicos, tinham contato com os apóstolos. Interessante percebermos isso. Por exemplo, o Evangelho segundo São Marcos não era apóstolo direto, né, de Jesus, mas ele escreveu um evangelho, né? Ele conviveu com, vamos dizer, com São Pedro, né? Em Antioquia, depois para Roma, né? Os indícios históricos vão falar que São Marcos ele foi até Alexandria, onde morreu depois que São Pedro foi morto em Roma. São Marcos foi para Alexandria e lá ele estabeleceu também uma comunidade lá, né? E elabora este evangelho, né? Segundo São Marcos,
muito, talvez, quem sabe, a partir dos testemunhos de Pedro, né? Mas alguns exegetas vão até dizer que São Marcos, talvez, esse evangelho seja um evangelho de Pedro, no sentido assim de que São Marcos sofreu influência da fala de São Pedro para escrever o seu evangelho, né? Se nós assim pudermos perceber. Assim como São Lucas também, que não necessariamente era apóstolo direto de Nosso Senhor, né? Mas viveu na era apostólica, teve contato com a Virgem Maria, escreveu o seu evangelho, quem sabe, ouvindo a própria Virgem Maria, relatos, quem sabe, da própria Virgem Maria. Pode notar que no evangelho de São Lucas é um evangelho que fala até mesmo daquilo que está no coração de Nossa Senhora, né? São Lucas põe na boca de Maria aquele belíssimo cântico do Magnificat, né? A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então você vai percebendo esta realidade dos varões apostólicos que ele vai colocando aqui, né? Sob esta inspiração do mesmo Espírito Santo. E se você for notar, for evidenciar, esta tradição da igreja, né? Ela é continuada por meio da sucessão apostólica, se assim bem pudermos perceber. Note no número 77, 78 e 79 do Catecismo, ele vai tratar justamente desta realidade e condição. No número 77 mesmo, ele vai dizer: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Mais uma vez citando sempre a Dei Verbum. A Dei Verbum, se você notar, é uma verdadeira catequese sobre os pilares da doutrina católica, né? Isto é muito importante, queridos irmãos, porque, de certa forma, para nós católicos, especialmente catequistas, que estamos nos propondo a anunciar, a formar outras pessoas, é muito importante que nós entendamos que a igreja não se fundamenta apenas pela Bíblia. A Bíblia é uma importante fonte de fé, sim, é uma importante fonte de fé para nós, mas não é a única fonte de fé. Existe uma outra realidade que vamos chamar de sagrada tradição, que é justamente essa realidade de transmissão oral que os apóstolos fizeram, esta sucessão apostólica que nós vamos observar aí, né, dos apóstolos para outros que os sucederam, assim vamos dizer, e aprenderam dos apóstolos, e eles sucederam a outros que também vão passar o que aprenderam para outros, né, até chegar a nós, vamos dizer assim, né, o que chamamos de tradição da igreja, e também toda esta realidade da escritura e da tradição que foi chancelada pelo chamado magistério da igreja, pelo sagrado magistério da igreja. A realidade docente, podemos assim dizer, da igreja no que diz respeito justamente à contribuição dos papas, né, dos sumos pontífices, bem como dos bispos, em comunhão com o papa, em comunhão com o bispo de Roma. Então nós vamos perceber esta constituição do magistério. Por exemplo, quando falamos aqui dos concílios, dos documentos dos concílios, né? Quando falamos aqui da Dei Verbum, quando falamos aqui da Lumen Gentium, quando falamos de diversos documentos da igreja, né? Que infelizmente muitas pessoas se abstêm de conhecer esses documentos porque é também uma riqueza espiritual à parte, dada pelo chamado magistério mesmo da igreja. Tudo isso é o magistério da igreja, né? O magistério vem justamente dessa realidade, da realidade educacional da igreja, a necessidade mesmo de educar o fiel católico, atendendo também a um propósito de Nosso Senhor, ao mandato de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor mesmo, ele pediu, né, para que os apóstolos ensinassem, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei. Então o magistério está aí justamente para esta realidade e para ordenar, né? Ordenar a escritura, ordenar também a tradição, digamos assim, da igreja, né? Ordenar toda esta realidade para que não fique uma realidade confusa, não fique uma bagunça, vamos dizer assim,
para os fiéis, né? Aquilo, por exemplo, de determinar quais livros devem estar escritos na Sagrada Escritura, quais os livros que devem compor o cânon da Sagrada Escritura. Foi o magistério da Igreja quem foi discernindo ao longo desta Constituição. E cabe ao magistério da Igreja também interpretar a Escritura Sagrada. Não é qualquer pessoa, né, que deve fazê-lo, mas o magistério da Igreja que cabe a ele interpretar a Sagrada Escritura, como também interpretar aquilo que nos é deixado também pela sagrada tradição da Igreja. Você bem pode ir já notando isso nos números 78 e 79 do Catecismo da Igreja Católica. Interessante percebermos estas realidades. Você nota bem no número 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa do seu dileto Filho. E o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Leva aos crentes toda a verdade inteira, a verdade completa, não a verdade em partes, não apenas aquilo que é interessante saber, mas ela por inteiro. Podemos perceber esta condição, até chegarmos no número 80. O número 80 mesmo, ele vai falar um pouco sobre esta realidade da relação entre a tradição, a Sagrada Tradição, e a Sagrada Escritura, né? Uma realidade que corresponde de uma mesma fonte, de uma fonte comum, se assim pudermos perceber. Observe o que ele vai dizer no número 80. Elas estão entre si, estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, e prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nosso Senhor prometeu estar presente conosco. Ele mesmo disse que não ia nos abandonar. Estarei todos os dias convosco, até o fim dos tempos, até o fim do mundo, né? Ou seja, nosso Senhor vem nos assistir, mediante o seu Espírito Santo, ele nos assiste em todo o entendimento da doutrina no que concerne à fé e aos costumes. Importante percebermos isso, porque dizer que a Igreja errou na escolha dos livros sagrados, dizer que a Igreja errou diante da proclamação de um determinado dogma, é o mesmo que dizer que o Espírito Santo mentiu e que ele não nos ajudou ao longo desse tempo. Ele mesmo vem dizer aqui: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então é importante notarmos esta condição, porque nosso Senhor, ele não mente, né? Então é uma realidade mesmo de fé. É um entendimento mesmo de fé. E se nós notarmos ainda no número 81 e seguintes, ele ainda vai falar das duas modalidades distintas da transmissão, que nós já havíamos comentado, inclusive, né? Sobre a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. É bem interessante observarmos o que ele diz aí a partir do número 81. Ele vai falar: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam, a partir da pregação apostólica. Eis a tradição da Igreja. E é necessário observarmos que a Dei Verbum vai dizer, como a Verbum Domini do Papa Bento XVI, essa Constituição pós-sinodal, vai dizer justamente o seguinte, que tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição, ambas têm o mesmo valor. A Escritura não está acima da tradição. Isso é muito importante, né? Para outros credos, outras religiões, por exemplo, é somente a Escritura. A tradição é jogada fora, né? O magistério é jogado fora. Mas para a Igreja não é assim. A Escritura e a tradição, elas estão no mesmo patamar,
né? Devem ser veneradas da mesma forma, como diz a própria Constituição Dogmática Dei Verbum. E essas duas realidades, a tradição e a escritura, elas são chanceladas, confirmadas pelo magistério. Ou seja, você nota que existe aí um tripé, né? O tripé católico. Você bem pode notar se estiver anotando. O tripé católico: sagrada tradição, sagrada escritura, sagrado magistério. Tem que ter esses três dentro da composição do nosso entendimento por fé católica, por doutrina católica. Precisamos dos três. Não dá para viver somente com a tradição e a escritura e deixar o magistério de lado. Não dá para viver somente com a tradição e o magistério e deixar a escritura de lado. Não dá para viver somente com o magistério, unicamente, deixar a tradição e a escritura de lado. Tem que ter os três. Os três devem caminhar juntos e não há contradição entre os três. Entre escritura, tradição e magistério. É por isso que é preciso haver um entendimento sobre essas realidades. Não há contradição, não se contrapõem esses três feitos, né? É de fato como um tripé. Se você tirar um deles, você percebe um tripé sem uma perna, digamos assim, ele cai, né? Assim é o entendimento católico, aquilo que podemos até chamar de epistemologia católica, um nome um tanto quanto difícil, mas trata muito da questão do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, vamos dizer assim, né? É preciso que haja os três: magistério, tradição e escritura sagrada, para podermos compreender. O número 82 mesmo vai falar sobre isso. Resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, veja bem, resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Percebem? Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Palavras do Catecismo da Igreja Católica, né? Palavras dos frutos finais, vamos dizer assim, do Concílio Vaticano II. E no número 83 ele vai tratar um pouco aí sobre a realidade da tradição apostólica, das tradições eclesiais, né? Também caberia aqui uma demanda, bastante demanda aqui de conteúdo para que possamos evidenciar o que é esta diferença entre tradição apostólica e tradições eclesiais, as diversas tradições eclesiais que nós observamos ao longo dos séculos. Eles apenas confirmam, essas tradições eclesiais, elas apenas confirmam a tradição apostólica, né? Nós podemos assim ir observando, tá? Então ele vai dizer aí no número 83, a tradição da qual aqui falamos, tradição aqui ele coloca com T maiúsculo, é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus Cristo e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento. Olha aqui o que falávamos há pouco. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Foi aquilo que eu citei aqui da carta de Timóteo, podemos observar em outros momentos. A carta a Tito também fala sobre a tradição, sobre a transmissão oral, né? A carta aos Coríntios também fala, a primeira carta aos Coríntios também fala sobre a transmissão oral. Então você vê essa condição. E mais adiante ele diz, dela é preciso distinguir as tradições. Aqui ele colocou tradições com T minúsculo, né? Tradições teológicas, tradições disciplinares, tradições litúrgicas, tradições devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais, né? Que vão simplesmente o quê? Vão apenas confirmar a tradição apostólica. Entende? Você vai observar diversas outras tradições com T minúsculo, que vão surgir, né? As realidades devocionais, por exemplo, as realidades do desenvolvimento das novenas, o desenvolvimento, se nós percebermos aí, histórico do Santo Terço, do Santo Rosário, podemos assim perceber. O desenvolvimento, por exemplo, a questão disciplinar dos padres, né? No que diz respeito à questão do celibato, a questão da união, vamos dizer, de determinados homens do clero, né? Vivenciar a experiência de casamento, vamos dizer assim, mas que aí vai se ordenando para que a coisa caia no celibato,
né, clerical, ou seja, uma realidade de disciplina da igreja, que está muito ligada a toda essa condição mesmo dessas tradições. O uso da batina, né, pelo padre, né, que, se nós formos perceber, era um costume praticamente de toda a igreja antes do Concílio Vaticano II, de os padres usarem batina, um costume local mesmo. Todos os bispos, era unânime, eles determinavam que os padres todos usassem esta veste talar, esta veste clerical, vamos dizer assim, sem nenhum documento escrito, né? Depois do Concílio Vaticano II, quando vai se promulgar a disciplina com relação à veste do sacerdote, da necessidade de usar vestes que de fato sejam decentes, né? Modestas inclusive, citando a batina como um hábito, digamos assim, bastante indicado para o uso clerical, nós percebemos que os sacerdotes em geral abandonaram um pouco este uso, né? Mas nós vamos percebendo que são realidades que vão surgindo por meio dos séculos, ao longo dos séculos. Isso é o que nós observamos no tópico, no parágrafo 83. E mais adiante, no parágrafo 84 e seguintes, nós vamos perceber aí a interpretação do depósito da fé que vai ser efetivado, inclusive, pelo chamado magistério da Igreja, se assim pudermos observar. Ele vai falar aí no número 84. Acompanhem comigo. O patrimônio sagrado da fé, aquilo que chamamos de depositum fidei, né? O depósito da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo, todo, unido a seus pastores, perseveram continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações. De sorte que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie uma singular unidade do Espírito entre os bispos e os fiéis. Isso é bem interessante observarmos, porque o patrimônio histórico da fé, ele não se concentra, digamos assim, unicamente na realidade clerical, na realidade dos bispos, no magistério, né? Muita coisa nasce mesmo do coração do povo. É interessante que o ministério de confirmar a fé, de confirmar a doutrina, cabe ao bispo, né? Cabe ao bispo, vamos dizer, o Papa, efetivamente, como primazia, né? A realidade de primado da igreja, primado apostólico. Mas se nós formos observar, a realidade do povo também apresenta, né, a praticidade deste depósito da fé. Se você for evidenciar mesmo, muitas realidades devocionais nascem do povo, né? Do próprio povo. Não foi uma coisa criada pela realidade da hierarquia da igreja, mas nasceu do próprio povo. A própria condição mesmo de se proclamar a santidade de alguém, né, nasce do coração do povo, né? O povo já declara, já proclama, né, o testemunho de santidade daquela pessoa, e depois a igreja vai entrar com toda a sua realidade para trabalhar aquilo que realmente é necessário, investigar as virtudes heróicas daquela pessoa, investigar o seu testemunho de fé, né? Investigar se realmente ela era digna de ser realmente chamada pelo povo como uma pessoa santa, né? Você vê, por exemplo, eu me recordo agora do Papa São João Paulo II, quando ele faleceu em 2005, né? 2 de abril de 2005, mais ou menos por volta das 17 horas, era um dia de sábado. Um monte de gente lá na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, escutando, ouvindo a notícia do seu falecimento. E durante o período do seu funeral, que durou aí pelo menos uns 8 dias de funeral, muita gente foi, chegou até Roma, até o Vaticano, um dos maiores públicos já registrados na história da humanidade. E muita gente com placas, com faixas, né? Santo súbito, ou seja, santo já, santo agora. O povo de Deus já conclamando esta realidade, né? Do Papa João Paulo II quanto santo. Um testemunho, né? Que partiu do coração do povo. E aí a igreja vai investigar, a igreja vai ver realidades de milagres, né? Vai passar por todos os seus processos até chegar à canonização, em que a igreja simplesmente vai confirmar aquilo que já estava no coração do povo, né? Mediante dados, mediante os milagres, mediante comprovações, né? Até a própria ciência confirmando que de fato tratou-se de um milagre. Aí o Papa vai e simplesmente chancela. Ele declara que aquela pessoa realmente
está no céu. Muita gente também tem uma dificuldade desse entendimento, né? Por ocasião de dizer, a igreja agora disse que ele é santo, entrou no céu agora. Não, a igreja declarou que ele está no céu por causa das suas virtudes e pelo seu amor a Jesus Cristo, devendo, inclusive, ser uma pessoa digna de ser imitada, porque ela tinha como maior modelo o próprio Cristo. Então você vai percebendo que muita coisa sai do coração do povo de Deus, né? Se nós percebemos esta realidade. E você vai vendo, né? A partir do número 85 e seguintes, você vai observar, por exemplo, a condição do magistério da igreja. Ele vai tratar aqui um pouco a respeito do magistério. Você vê aqui mesmo no número 86, né? Ele vai dizer que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, tanto escrita quanto transmitida oralmente, é confiada unicamente ao magistério. E no número 86 ele diz: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Né? Ou seja, por todo um discernimento que o magistério vai trabalhando diante desta condição. E é dentro desta perspectiva que nós observamos o número 88, que vai tratar a respeito dos chamados dogmas da fé. Né? Dogmas da fé. Realidade do que seria efetivamente um dogma, né? O que é um dogma, se nós formos evidenciar aqui? Muitas pessoas têm uma ideia, até um certo preconceito na hora de falar sobre a igreja é muito dogmática, a igreja é cheia de dogmas, como se fosse uma realidade negativa, né? Atribuindo a realidade do dogma como se fosse uma espécie de autoritarismo, como se fosse uma espécie de tirania, quando na verdade não é nada disso, né? O dogma, na verdade, é um ato de caridade mesmo, que a igreja mesmo tem para com os fiéis, né? Na hora da sua proclamação. E até mesmo para que nós saibamos exatamente até onde nós podemos ir. É como se ela estivesse, de fato, trilhando aqui, colocando o território, demarcando um território, para que nós não extrapolemos este território. Né? E aí a necessidade de realmente, efetivamente, trabalharmos a experiência do dogma. A partir do número 88 mesmo, ele vai dizer o que seria essa condição do dogma, né? Ele vai dizer assim: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. É interessante percebermos isso. O dogma obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Aqui cabe uma interpretação interessante. Muitas pessoas dizem, está vendo? É uma coisa que obriga. Eu digo, sim, obriga, como diz aqui o catecismo, mas obriga o povo cristão. Quem não é cristão, quem é pagão, quem é ateu, não pode se sentir obrigado a uma realidade dessa. Isso aqui é válido para os cristãos, é válido especialmente para os católicos. Se você não crê, se você contesta um dogma já proclamado, meu irmão, você já deixou de ser católico. Entende? Porque o dogma ele vai dizer até onde é que pode ser exposto esta realidade. Né? Até onde é que você pode ir diante desta condição, desta realidade. Vamos dizer, já que nós estamos falando um pouco da Sagrada Escritura, vamos falar a respeito da Bíblia. Né? Em nenhum momento, ao longo do primeiro milênio, se contestou os livros canônicos da Sagrada Escritura. Em momento algum foram contestados os livros que compõem a Bíblia. Né? Essa contestação só veio a acontecer a partir do século XVI com a Revolta Protestante, com Lutero, com Calvino e Companhia Limitada. Né? Eles é que começaram a questionar os livros da Bíblia. Entende? Depois dela ter sido constituída, depois de ela ter sido formada. Mas a igreja, até 1517, mais ou menos por aí, não havia necessidade de ficar dizendo, tendo que afirmar quais livros tinham que ser inspirados. Claro que existiram documentos ao longo da história falando sobre isso, mas ela só sentiu necessidade, efetivamente, de proclamar
Os livros da Sagrada Escritura, a canonicidade dos livros da Sagrada Escritura, essa necessidade de proclamar esta canonicidade enquanto dogma, enquanto uma verdade de fé que deve ser crida, acreditada por todos os fiéis católicos, ela só sentiu essa necessidade no Concílio de Trento, que foi o concílio responsável por organizar a reforma católica, vamos dizer assim, como resposta ao protestantismo que estava avançando em alguns países da Europa. Então nós vamos perceber aí, no Concílio de Trento, é que é definido efetivamente o dogma dos cânones da Sagrada Escritura. Não pode tirar nenhum livro desses. Quem tirar seja considerado anátema, seja anatematizado, seja excomungado, vamos dizer assim, porque já estavam tirando dentro do protestantismo, né? Tinham protestantes que estavam tirando até livros extremamente necessários e importantes para a fé, como a própria Epístola de Tiago, que Lutero contestou tanto, porque falava das obras. Para Lutero só bastava a Epístola aos Romanos, que fala só da fé, né? E aí você vai percebendo a necessidade. Foi necessário até aqui, ó, agora não tem mais. Você não pode, se você extrapolar esse território, você vai sair da comunhão com a igreja. Então o dogma tinha esta finalidade, se assim bem pudermos evidenciar. Mas passou a ser verdade a partir da proclamação do dogma? Não. O dogma ele apenas vai confirmar algo que já estava no coração do povo. Vou dar um outro exemplo para que possamos evidenciar. Já para irmos partindo para o finalzinho já deste nosso momento de formação. A Imaculada Conceição de Maria. É um exemplo bem prático, né? Que foi proclamado como dogma. Nossa Senhora foi concebida sem mancha de pecado original, né? Desde o primeiro instante da sua concepção, né? Parte de uma proclamação, de uma bula, chamada Ineffabilis Deus, proclamada pelo Papa, promulgada pelo Papa Pio IX, né? 8 de dezembro de 1854. O Papa, nesta bula, Ineffabilis Deus, ele proclama que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi preservada por meio de uma graça especialíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo, e pelos méritos infinitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi preservada da mancha do pecado original, devendo esta verdade de fé ser crida por todos os fiéis católicos. Ele veio a proclamar isto, não há mais o que questionar. Uma vez proclamado dogma, não há mais o que questionar. A igreja passou 19 séculos, digamos assim, estudando, meditando, refletindo. Diversos santos, doutores da igreja, né, estavam em debates teológicos sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Uma coisa que o povo de Deus trazia muitas vezes no coração, na sua devoção, já tratava Nossa Senhora como concebida sem pecado. Nossa Senhora, em 1830, aparece em Paris para Catarina de Labouré, pedindo para cunhar uma medalha, né? Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós, uma medalha milagrosa. Nossa Senhora já estava dando sinais até sobre essa realidade, entende? E debates teológicos acontecendo. Santo Tomás de Aquino, mesmo na Suma Teológica, não deixou muito explícito o seu posicionamento, né? Até alguma interpretação que coloca como se ele tivesse dito que ela não era concebida sem pecado, né? Vamos dizer assim, logo no início da Suma Teológica nós percebemos esta realidade, mas estava dentro do debate. Dom Scoto, né? Um grande defensor da Imaculada Conceição, debates teológicos acalorados nas universidades na Idade Média, né? A tal idade obscurantista que tantas pessoas falam, quando na verdade era uma idade da luz mesmo, né? Em que realmente florescia a fé, florescia a realidade moral na Idade Média dos pelo menos 3 séculos da escolástica, podemos dizer. Então você vai percebendo que eram debates teológicos, mas o Papa proclamou no século XIX. Ela é imaculada, não há mais o que se questionar. Não tem mais o que dizer. E pronto, já foi dito. Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrada a questão, vai dizer Santo Agostinho. Né? Então você vai percebendo essa condição e essa realidade da expressão da fé. Em 1854, o mais bonito, em 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes para Bernadette Soberru e diz: eu sou a Conceição Imaculada, eu sou a Imaculada Conceição, como quem está assim, confirmando o que a igreja havia dito dela 4 anos antes. Isso é tremendo, isso é fantástico, é obra do Espírito Santo, porque a igreja assumiu a maturidade necessária para que, de fato,
pudesse compreender o mistério ao ponto do Papa proclamar: isto é um dogma, isto é uma verdade de fé, não há mais do que ser questionado. E é interessante porque ele pediu aos bispos, né, do mundo todo, que os bispos todos respondessem a esta indagação, o que é que eles achavam da proclamação deste dogma. E foi quase como que unânime que os bispos confirmavam aquilo que estava já no coração do Papa Pio IX. São realidades interessantes para que nós possamos também meditar e vivenciar ao longo desse tempo. É isso que a gente vai chamar do chamado senso sobrenatural da fé, conforme você nota aí no número 91 e seguintes, né? E mais adiante você ainda pode ir percebendo mesmo este crescimento na compreensão da fé, tal como nós falávamos agora há pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição e tantos outros dogmas que a Igreja vai estabelecendo ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada, ao longo desses séculos todos. Dogmas que foram sendo efetivamente elaborados e confirmados daquilo que já estava impresso lá naquele grãozinho de mostarda, mas nós não conseguíamos enxergar, vamos dizer, no tempo da igreja primitiva, mas já estava lá como verdade de fé. Com o desenvolvimento, com a maturidade, esses dogmas, eles efetivamente se tornam mais claros, mais clarividentes, podemos assim evidenciar dentro de todo este processo. E por isso, no número 94, ele coloca ainda esta compreensão da fé nesta maturidade. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Primeiro, pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração e, em especial, a pesquisa teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Percebem? Segundo, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, né? Aquilo que observamos na palavra de São Gregório Magno, né? E diz até aqui a citação em latim: Divina eloquia cum legent crescunt. As palavras divinas crescem com o leitor, ou seja, as palavras divinas crescem à medida que você vai lendo, vai amadurecendo e vai crescendo mesmo na fé e no conhecimento do Senhor. E terceiro, pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. São realidades que vale a pena, meus queridos irmãos, você meditar e você refletir ao longo de nossa caminhada e trajetória. Aí, do número 96 ao número 100, você tem um resumo daquilo que nós meditamos hoje. E vale a pena você também conferir um pouco mais nos exercícios que nós trazemos juntamente aí na plataforma com a apostila, alguns questionamentos que você também já pode ir meditando, questionando e respondendo também as perguntas que trazemos na apostila, para que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Peçamos a Deus mais uma vez que você, meu irmão, desenvolva efetivamente esse estudo religioso mesmo na doutrina da Igreja, possa desenvolver efetivamente, se assim pudermos perceber mesmo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e conferir a perseverança, a graça da perseverança. Várias vezes nós vamos estar pedindo aqui a graça da perseverança, para que nós possamos perseverar nesse nosso estudo, nesse nosso desenvolvimento mesmo da nossa intelectualidade, né? Para que possamos, de fato, buscar conhecer cada vez mais a verdade e, conhecendo a verdade, passemos também a amá-la. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria, para que ela realmente venha em nosso auxílio. Ela como a formadora, digamos assim, a catequista por excelência, né? A cristã por excelência, que ela venha nos ensinar a desenvolver esta maturidade cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,